Atenção porque vai começar a aula de matemática. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática, certo? Sexto ano. Então, hoje a gente vai falar sobre ângulos, certo? O que seria ângulos? Então, a gente vai entender um pouquinho do conceito sobre isso. Então, os conteúdos que vamos abordar em relação a ângulos são a identificação de ângulos nas figuras geométricas e o reconhecimento do conceito de ângulo. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. Vamos ver a ideia de ângulo. Como é que a gente pode ter uma ideia sobre ângulo? Como é que a gente identifica o ângulo? Temos aí, observe o lado, uma artista esculpindo uma tartaruga em uma base giratória. Então, ela está esculpindo aí uma tartaruga giratória, certo? Em uma base giratória. Então, a gente vai ver os movimentos que ela vai fazer. Então, aí a gente tem esses 4 figurinhas. Agora, veja alguns giros realizados na base giratória, partindo sempre de uma posição inicial. Então, a gente tem na primeira figura a posição inicial, que é onde ela está de frente à tartaruga para ela, a cabecinha da tartaruga. Então, ela faz um giro que dá no sentido anti-horário, que é uma meia volta. Com a base, como se fosse, caso a base fosse girada, meia volta no sentido horário. A posição final seria a mesma, certo? Se ela também fizesse no outro sentido, a posição que a cabecinha da tartaruga ficaria era também meia volta. A outra é quando ela dá uma volta completa, certo? No sentido horário. Que a cabeça da tartaruga, ela fica de frente para ela. Que nesse caso, a base, ela retornou à posição inicial. Ela deu um giro completo. A outra, a gente tem no sentido de 1/4, certo? 1/4 no sentido horário. Que é quando a gente divide aí em 4 partes, a gente fala aí, quando ela dá apenas um passo, é 1/4. Aí, caso a base fosse girada, no outro sentido anti-horário, seria 3/4. E o que seria esse sentido horário e esse sentido anti-horário? O sentido horário é o mesmo dos ponteiros do relógio. Aquele que a gente tem no reloginho, certo? Aí é o sentido horário, que ele está movimentando. O anti-horário é o oposto ao dos ponteiros do relógio. Se o relógio ele gira de um lado, o anti-horário é do outro lado, tá? Então, aí a gente tem a posição aí do conceito de ângulo em relação ao giro. Quando a gente dá um giro em algum objeto, assim como a gente também. Se a gente der, por exemplo, a gente girar ao todo, fazer um giro completo, a gente também está fazendo aquele movimento do sentido, certo? Da tartaruga, quando é que ela faz o giro ao todo, tá? Quando a gente vira para o lado, a gente está dando uma parte. Aí, quando a gente vira de novo, meia volta. E assim, até chegar à nossa posição inicial. Então, a gente também faz esse movimento. E esses giros que a tartaruga fez, que ela fez com a tartaruga, a gente pode representar geometricamente aí, ó, como mostrando na figura, certo? Temos a meia volta, uma volta completa, 1/4 de volta e 3/4. Os giros em torno de um ponto fixo dão a ideia de um ângulo, tá? Também a gente pode ver a ideia de ângulo em alguns movimentos, como essas situações que a gente está vendo aí. A bailarina, em um passo que ela dá, certo? No balé, faz um sentido de um ângulo. É um atleta, certo? Também aí, como a gente está vendo na figura, quando ele faz aí o movimento, também tem um sentido de ângulo. O ângulo na estrutura de um telhado, o ângulo no giro de um ponteiro de relógio, num movimento de um skate, né, numa manobra de skate. Então, essas situações que envolvem abertura e giro e inclinação, elas são associadas à ideia de ângulo. Então, recapitulando, giro, abertura e inclinação são a que dá a ideia de ângulo, tá? Mas, afinal, o que é esse ângulo que a gente está falando tanto, professora? Vejam só como é que ele é representado, esse ângulo aí, na matemática. O ângulo, ele vai ser uma figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Então, quando a gente traça duas semi-retas e ela tem um ponto em comum, vai ser chamado de ângulo. Então, aí o segmento OA e OB são chamados os lados desse ângulo. E o ponto O
vai ser o vértice do ângulo, que é o encontro dessas retas, certo? Então, quando a gente estiver falando de ângulo, ele vai ter dois lados, tá? E um ponto em comum, que é o vértice. Esse vértice é o ponto em comum das duas retas, o encontro dele, que a gente chama de vértice. Indicamos também nesse ângulo como o ponto O com acentos, certo? Com acentozinho, com chapeuzinho, como a gente chama, que é para identificar esse ângulo. A gente pode colocar também como sendo AOB e o acento no ângulo, ou BOA, certo? Sempre o acento a gente coloca no ângulo, que é o ponto de encontro desses vértices, dessas semi-retas. Como nomear um ângulo? Em geral, como na figura anterior, usam-se 3 letras maiúsculas. 2 que marcam pontos das semi-retas, que formam o ângulo, e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo, certo? Então, aí, ó, vejam só. Temos o ponto A e B, certo? Ele vai estar em letras maiúsculas. E o ângulo. Então, a gente pode ler ele dessa seguinte forma. O ângulo AOB ou AOB com acento circunflexo. Nesse caso, o ângulo é de 30 graus, tá? Outra forma de nomear um ângulo também é simplesmente usar uma letra minúscula acompanhada ou não de acento circunflexo, como a gente pode ver nessa figura aí, ó, o ângulo A. A gente pode colocar com acento ou não. A gente geralmente coloca o acento, que é para a gente diferenciar de outras expressões matemáticas, certo? Quando a gente estiver se referindo a ângulo. Então, é sempre bom colocar o acento, porque aí você se identifica logo que está se falando de ângulo. Sobre um pouco dessa história em relação às origens do ângulo, certo? Segundo alguns historiadores, do primeiro milênio antes de Cristo, habitavam a Mesopotâmia, que hoje em dia é chamado de Iraque, certo? Vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. Então, foram eles, a partir deles, que surgiram essa ideia de ângulo. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram. No entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até hoje, que é, por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. Então, eles começavam naquela época relacionar a contagem do tempo e também a surgir as ideias sobre ângulo. E como seria isso? No caso, os babilônicos eles utilizavam um sistema de numeração base 60. Por isso, foi muito natural dividir o círculo em 360 partes iguais, o que chamamos de grau. Por isso, quando a gente diz um giro completo, é 360 graus, porque a partir das ideias dos babilônios, eles fizeram a base de 60, que era dividir 360 por 60. E aí as divisões eram chamadas de grau. O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes, novamente iguais, que é o minuto. Assim, um grau é a invenção dos babilônios que entraram para a história das ciências, deixando-nos essa contribuição que utilizamos até hoje, né? A gente utiliza muito isso, principalmente no tempo. Em relação aí, ó, a gente tem os múltiplos do grau, que um grau ele equivale a 60 minutos. Como é que a gente representa isso? A gente coloca 1 grau, que é igual a 60, e para diferenciar aí a gente tem a separação, certo? Que a gente coloca 1. E depois 1 minuto, que é 60 segundos, aí a gente coloca também, certo? Coloca ali a representação. Então, isso surgiu essa ideia de ângulos a partir, né, das histórias da invenção dos babilônios, tá? Então, o ângulo, como a gente já está comentando, ele é representado pelo grau. A sua unidade de medida é o grau, que é representado por essa bolinha, que o ângulo dá uma volta completa, ela mede 360 graus. Então, quando a gente vê esse relógio aí, qual é o ângulo que ele representa nesse caso aí? Ele pode representar tanto o ângulo de 0 graus ou de 360, porque é quando ele dá a volta completa. Quando a gente completa 1 hora, entendeu? Se, por exemplo, o ponteiro está 1 hora e ele dá a volta completa até chegar a 2 horas. Então, ele deu um giro, né, de 360 graus. Então, como é que seria aí a representação de um relógio que marcasse 12h30? Qual seria a representação dele? E se o relógio estivesse marcando 12 horas e 45 minutos? Então, pense aí, como é que eu faria essa representação?
e qual ângulo, no caso, a gente poderia demonstrar nessa imagem. Vamos verificar como é que seria? Pronto, aí na primeira situação a gente tem o seguinte: como seria a representação de um relógio que marcasse 12,5? Então, a gente está vendo aí a representação do ponteiro de 12,5, que ele dá meia volta. Então, se ele dá meia volta, é a metade de 360, ou seja, ele corresponde a um ângulo de 180 graus. E se o relógio estivesse marcando 12,45? Então, veja, ele deu uma volta, meia volta, mas a metade de meia volta. Então, ele deu 3/4 de volta, que aí, no caso, aí a gente dividiria, né, o 360 em 4 partes, que aí, para completar, seria, quando a gente divide 360, dá 90, né? Então, aí, ó, se meia volta é 180, 180 mais 90 dá 270 graus. Então, a representação é de um ângulo de 270 graus. Tá bom? Então, aí, perceba que no relógio a gente vê bastante a representação do ângulo. E para medir essas aberturas do ângulo exatamente, que aí tem ângulos que eles não são exatos, né? Como a gente tá vendo ali, que a gente viu anterior, 180, 270. Então, a gente tem alguns instrumentos para medir isso. Que aí a gente tem o transferidor, o clinômetro, o goniômetro, certo? Mas a gente utiliza bastante o transferidor, que geralmente em matemática vocês compram, ou a gente tem na escola e a gente faz algumas atividades com o transferidor, certo? E como é que seria esse transferidor que a gente utiliza? No transferidor, há duas graduações. Uma no sentido horário, que é aquela que a gente viu, que é do sentido da posição que o relógio anda, e o outro que é o anti-horário, que é o oposto. Isso facilita a leitura da medida de um ângulo, pois medimos de acordo com a posição em que ele se encontra. Então, a gente tem dois tipos de transferidor. Aquele transferidor, que é o de 360 graus, que ele é completo, certo? E o transferidor de 180 graus, que é a metade desse outro transferidor. Então, o centro dele, a gente chama centro do transferidor. E ali, aquela posiçãozinha que está marcando, é chamado de linha de fé, que é justamente para a gente colocar a posição da reta ou da semi-reta para a gente ver o ângulo, certo? Então, lembrando também que a unidade de ângulos é dada em graus. Sempre colocar em graus, certo? Para simbolizar um ângulo. E como é que a gente usa esse transferidor para medir? Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Nessa figura, a gente tem um ângulo de 120 graus, certo? Colocou no centro aquela linhazinha lá do transferidor, o centro do transferidor, para a gente calcular e ver a posição da reta, da abertura desse ângulo, certo? Que deu 120 graus. Como é que a gente faz em casa? Vamos ver como é que a gente pode fazer? Se vocês querem saber a construção de um ângulo de 47 graus, vocês vão utilizar apenas a régua e o transferidor. Então, se vocês têm em casa régua e transferidor, tentem fazer aí. Vocês vão traçar uma linha reta, certo? Que será um dos lados do ângulo. E marcamos o vértice, ó. Como ali, ó, a gente marcou até a medida 13, certo? De 0 a 13 centímetros. Passando o traço aí do lápis. E o 0 ali a gente coloca o ponto O, que é o vértice, tá? Depois, no segundo passo, aí a gente vem com o transferidor. Coloca naquele pontozinho O, o centro do transferidor, certo? E alinhamos o lado do ângulo com a linha de fé. Aquela linhazinha que estava marcada no transferidor. Em seguida, marcamos 47 graus. Aonde é que fica o 47 graus? A gente vai lá com o lápis e mede e bota um pontozinho. Colocou o pontozinho lá, como está observando naquele lápis, tá? Vocês percebam que tem uma medida ali, ó, de 10, 0, 10, 20. Não, vocês colocam na medida abaixo que tem, ó, daquela linha do transferidor que tá lá. Vem os números abaixo, tá? Que vocês marcam. Depois disso, aí vocês vêm com a régua e coloca a linha com o ponto O e o ponto que vocês marcaram no transferidor e traça uma reta. Aí você faz o ângulo, que aí a gente tem um ângulo de 47 graus.
certo? Por que a gente pinta esse partezinho aí? A gente coloca pra gente indicar aí um arco, que é a medida considerada do ângulo, porque senão, como vocês veem na figura, a gente pode considerar o ângulo de dentro ou o ângulo de fora. Então, a gente sempre coloca esse arcozinho para identificar qual é o ângulo que a gente está falando, porque senão a gente faria o ângulo de fora da abertura, porque vocês lembram que um giro, uma circunferência, ele equivale a 360 graus. E as medidas que utilizamos para ângulo. Como é que a gente pode ler um ângulo? A leitura de um ângulo, como é que a gente lê? Observando as seguintes leituras, ó, 15 graus, tá? A gente lê ali, ó, 15 graus, 45 graus e 50 minutos, 30 graus, 48 minutos e 36 segundos. Isso é como é que a gente lê um ângulo, tá? E podemos também classificar alguns ângulos. Como podemos ver aí, ó, os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida. Então, se a medida é menor que 90 graus, não chega a 90 graus, ele varia de 0 a 90 graus, né? Menos que 90 graus, ele é um ângulo chamado agudo. Então, quando vocês estiverem falando sobre ângulo agudo, é quando a medida é menor que 90 graus. Ele está no intervalo de 90 a 0 graus. O ângulo obtuso é aquele ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá? E o ângulo reto é justamente a medida igual a 90 graus, que a gente identifica ali com aquele quadradozinho e um pontinho. É onde a gente diferencia. Quando sempre tiver isso, a gente está falando sobre um ângulo de 90 graus. Quando for metade da circunferência, a gente chama esse ângulo de meia volta, que é chamado de ângulo raso. Quando a medida for igual a 180, chamamos ângulo raso, certo? E quando a medida dá uma volta completa, ele é 360 graus, é igual a 360 graus, certo? Vamos lá, identificar aí nesses exemplozinhos, colocando em prática o que a gente estudou agora. Então, ele pede o seguinte, indica os elementos do ângulo dado. Então, o que é que um ângulo precisa para ser um ângulo? Vejam aí, ó. As semi-retas, elas são chamadas de lado, então a gente coloca aí os nomes lados. O que está sendo dentro do ângulo é chamado de abertura. E o ponto de encontro dessas semi-retas é chamado de vértice, tá? Então, esses são os elementos de um ângulo. Ele tem que ter dois lados, os lados, e um ponto de encontro, que é o vértice, e a sua abertura, que é onde a gente identifica o ângulo. Na segunda questão, indique o vértice e os lados da seguinte figura. Então, ele quer saber quem é o vértice e quem é os lados da figura. Então, a gente pega nos segmentos de retas, que são as semi-retas. Os lados, a gente identifica aí que são do ponto, a gente vai do ponto do vértice até o outro ponto. Então, a gente tem D e B, D e F. A gente coloca uma setazinha em cima deles, que é para a gente identificar que aí a gente está falando sobre uma semi-reta. Então, a gente coloca sempre um tracinho em cima desse segmento. O vértice é o ponto de encontro, que ponto é esse? O D. E o ângulo, quem é o ângulo? O ângulo, a gente pode ler da seguinte forma, BDF, colocar o acento circunflexo no D, que é aonde está o ângulo, tá? Terceira questão. Observe os relógios a seguir e responda às questões. Então, a gente tem o relógio A, relógio C, relógio B e o relógio D, certo? E ele quer saber, no item A, em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto. Lembram? Ângulo reto é aquele que é igual a 90 graus. Então, qual desses aí demonstra ter um ângulo reto? Na figura C e na figura D, tá? No item B, em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? Aquele que é menor que 90 graus. A gente só tem o relógio
A, que é o menor ângulo, 90 graus. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? Aquele que é maior que 90 e menor que 180. A gente pode verificar no relógio B. Isso, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje em relação a ângulos. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigada!